Fala galera, sejam bem-vindos a essa aula aqui muito especial que foi preparada para você que está no sétimo ano e vai ter uma avaliação sobre o assunto de números inteiros. Tudo bem? Eu reparti aqui essa aula em três pedaços para não ficar muito longo. O primeiro pedaço a gente vai falar sobre a definição de um número inteiro, né? Como por exemplo ali algumas utilidades dele também, tá bom? E aí então a gente vai trabalhar com uma noção mais estendida desse número, que é trabalhando também com os assuntos que a gente já conhece. Tudo bem? Galera, eu sou o professor Maicon Cisoto e essa aula aqui ela é muito especial para os meus alunos que eu trabalho em sala de aula, tá? Do sétimo ano, a parte do matemática e também para você que vai me acompanhar até o final para entender o que é o conjunto dos números inteiros e como que a gente trabalha esses números. Tudo bem? Então seja bem-vindo e bora lá porque aqui a matemática faz você ficar esperto e é rápido. Olha só que legal. Você chegou até o sétimo ano, então você já tem muita noção a respeito do que são os números, né? Mas você tem mais noção ainda do que são os números naturais, tá? Então você já trabalhou aí com os números naturais. Geralmente os números naturais, a gente conhece com eles a partir da contagem básica, né? Quando a gente conta o um, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante, né? Mas uma coisa que a gente não fala muito, não discute muito dentro da matemática, que é que eu vou falar com vocês agora, é que os números naturais, eles bastam ser alguma coisa que você consegue pegar na natureza ou tá em contato, né? Por exemplo, assim, ó, eu estou em contato com, aqui eu tenho um celular. Então, o número um, ele representa alguma coisa que tem na natureza. Ah, eu tenho uma pessoa, eu tenho 25 alunos, né? Nesse momento aqui assistindo a aula, eu tenho quantos alunos? Deixa aí o seu curtir para eu ter uma noção de quantas pessoas estão acompanhando aqui, né? Porque também faz parte dos números naturais o número de visualizações, o número de curtidas, né? Então significa que são coisas que você consegue interagir, tá bom? Então eu tenho um livro, tenho três cadernos, né? Então esses valores eles acabam sendo números naturais, né? Professor, o número zero, ele é um número natural? Isso é uma pergunta bem legal, gente. E sim, o número zero ele é um número natural. Ele é a definição, né, da falta de alguma unidade, da falta do número. Então, se falta um número, a gente tem o valor ali faltando, né? Então, eu tenho zero celulares, eu tenho zero cadernos, eu tenho zero estojos, zero canetas, enfim. Tá, então essa noção você já tem, né? E eu gostaria de discutir com você a noção disso um pouquinho maior, né? Então, o que seria esse conjunto de números naturais? O conjunto é quando a gente junta e os números naturais, opa, conjunto, né? E os números naturais são os números, então, que estão aqui, que eles vão de zero até quando? Eles vão de zero e eles não acabam mais. A gente gosta de chamar isso de infinito, né? Mas agora acontece uma coisa bem interessante, gente. Eles vão até o infinito. Quando você aprende isso, você aprende ali unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. E assim vai, né? Significa que você vai criar um número tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que ele é um número infinito. Sim, é isso, mas não é só isso, tá? É a quantidade de números também é. Tudo bem? Não esqueçam disso. Por quê? Porque agora que a gente vai trabalhar com os números inteiros, você vai entender uma coisa. O que vai mudar aqui é simplesmente que esses valores, eles também podem ser negativos. Tá bom? E a gente vai trabalhar, não sei se vocês lembram disso, eu já escrevi um N um pouco diferente aqui de propósito, né? Esse N aqui, ó, ele é o símbolo dos números naturais. Eu vou escrever ele aqui, ó. E eu vou dizer que dentro dessa bolinha que eu estou fazendo aqui, ó, estão todos os números naturais. Ô, louco, professor, mas cabe todos os números aí? Matematicamente cabe, né? Daí só quando eu for tirar um número dali, eu posso escrever ele fora. Ah, eu quero tirar o número 17. Pronto, tirei ele lá dos números naturais, porque ele é um número natural. Ah, eu quero trabalhar com o número 37, com o número 320, 308, né? Então aí significa que eu estou tirando ele lá dos números naturais e aí eu consigo fazer o quê? Fazer operações, gente, né? Então isso que é a parte importante, você realizar operações. E aí então significa que existem os meus números naturais. Só que agora olha o que eu vou fazer. Eu vou apresentar também o conjunto dos números inteiros. Por incrível que pareça, é uma letra Z, né? Igual o Dragon Ball Z, você vê um Z bem diferente, né? Ele tem um corte no meio assim. Opa, ele tem dois cortes no meio, desse jeito aqui assim, ó, né? Ele ficou um pouquinho torto embaixo, ó, assim. E ele significa os números inteiros. O que que seria esse conjunto dos números inteiros? Seria uma bola maior,
Olha que legal isso, uma bola maior do que o dos números naturais, mas os números naturais estão dentro também. Por quê? Porque você percebe que eu tenho o número um e ele não é metade, ele não é, tipo, o que que seria metade de R$ 1? 50 centavos. Ele não é 50 centavos, ele é inteiro, ele tá inteirinho ali, ó, né? Tipo uma caneta, né? Ah, professor, mas eu quebrei a minha caneta, então tem metade da caneta. Isso. Então metade não é um número inteiro, não tá inteiro aquilo que eu tô querendo medir, né? Então significa que o número um também é um número inteiro? Sim, né? Então para isso a gente representa isso utilizando esse negócio que a gente chama de diagrama. E quando eu faço uma bolinha dentro da outra, significa que tudo que está nessa bolinha aqui, o que está nessa bolinha aqui, todos esses números, está na bolona maior também, né? E olha que legal, ó, aqui está escrito já, ó, e o conjunto dos números inteiros é infinito e representado por, olha o que muda nessa representação para a representação que eu fiz para vocês, ó. Eu vou escrever aqui embaixo, ó, o diagrama agora utilizando os números, tá? Então eu tenho aqui o menos 4, menos 3, o menos 2, o menos um e agora, olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho do zero até o um, o 2, o 3, o 4, o 5. O que eu tenho ali dentro? Eu tenho todos os números naturais também. Eu vou apagar aqui essa poluição visual, gente, para ficar mais bonitinho, ó, pronto. E aí você vai entender o que eu estou dizendo, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma representação por diagrama, que é essas bolinhas aqui, mas eu posso representar isso também colocando os meus números, né? Uma que seria então uma lista, e essa lista é colocar eles na sequência, tá? E olha que sequência legal. Eu estou indo do menos 4 para o menos 3, do menos 3 para o menos 2, do menos 2 para o menos um. Ô, professor, parece que está ao contrário. Exatamente isso, né? Então, eles seriam os números naturais, só que ao contrário, o oposto, né? Tá? A gente vai entender um pouquinho disso nas nossas próximas aulas. Estão entendendo? Então, o que são os números naturais? Os números inteiros, perdão, são os números naturais com os valores negativos sempre inteiro, não tem metade dele, tá? Não tem 3 dividido por 2. O que seria 3 dividido por 2, né? Ah, se fosse em dinheiro, professor, seria 1,50. Seria 1,50, 1,5. Então significa que não tem 3 dividido por 2, né? São somente os números inteiros. Tudo bem? Então isso vale tanto para os números positivos quanto para os números negativos, né? Os dois exemplos que a gente tem aqui, gente, é aqui, ó, a temperatura média no Alasca de menos 24 graus Celsius. Para eu entender isso, né? Para eu entender isso quando surgiu essa negócio dos números negativos, o pessoal falou assim, tá, então significa que a gente vai ter que tratar eles de que jeito? A gente coloca um sinal e escreve o valor na frente, como se fosse o número que a gente trabalharia se fosse positivo mesmo, né? Então, quando eu sei disso, eu sei que ele é menos 24. E olha uma coisa legal, você tem certeza, eu também tenho certeza, que se tiver menos 24 ou tiver menos 1 grau, ou tiver menos zero não existe, né? Ou tiver 0 graus Celsius, qual aqui tá mais calor? Olha que coisa doida, né? Qual tá mais quente? O menos 24, o menos um ou o zero? O zero tá mais quente. Que legal isso, né? Então significa que quanto mais negativo vai ficando, mais longe do zero eu vou ficando. Tudo bem? Por isso que os números aqui, ó, eles vão para também o infinito agora, só que seria o infinito negativo, ele ficando cada vez maior lá para trás. Tudo bem, gente? Para fazer um comparativo aqui só e finalizar já essa aula sobre as ideias iniciais sobre números inteiros, né? Eu vou dizer para vocês então a respeito de dinheiro, porque dinheiro é uma das coisas que isso foi um dos problemas no mundo aí, quando a pessoa dentro da matemática ela inventou os números negativos, né? Porque então significa que seria a falta exata de um valor, né? Que seria isso? Ah, eu tenho ali o valor de R$ 10, né? Mas eu não estou andando com ele agora. Só que daí eu vou numa loja e eu conheço a pessoa da loja e ela vende sorvete. Vamos fazer aqui duas bolas de sorvete. Pensa aí no sabor que você gosta, né? E ele custa exatamente R$ 10. Aí eu falo para a pessoa assim, ó, eu tenho R$ 10 lá em casa, tá tudo bem? Você pode me vender e eu trago ele depois? Sim. E aí então você fica com um saldo negativo de R$ 10. A gente chama isso de menos 10, né? Então a falta exatamente de 10 significa que eu tenho menos 10. Né? E um jeito de eu negativar esse valor aí, de eu não pagar nada,
é eu dar exatamente esse valor para a pessoa. Então eu vou lá em casa, pego os R$ 10 e eu entrego para a pessoa, e aí então o resultado dessa minha translação, de eu ir buscar o dinheiro, é eu quitar a minha dívida, né? Porque o que estava faltando, que era exatamente menos 10, foi inteirado com um valor de mais 10. Tá bom? É legal a gente também trabalhar, então, dentro dos números inteiros, a noção de números positivos e números negativos, né? Uma coisa, e mais legal ainda é que todos eles vão aumentando e não acabam nunca mais. Beleza, gente? A gente vai trabalhar isso na próxima aula. Continue me acompanhando aqui, porque isso vai ser muito útil para você aí na sua prova, na sua avaliação na escola. Fechou, gente? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.